Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre João o Batista. É sempre muito bom falar sobre esses espíritos que vieram auxiliar o Cristo na sua missão, no seu missionário. E hoje nós vamos, então, entender um pouquinho quem foi João o Batista, por que ele é chamado de Batista, o que é ser precursor, né? Então, quem é João? Quem é João o Batista? João é filho de Zacarias e Isabel. João nasceu na aldeia de Encarém, nas montanhas. Encarém significa fonte da uva. Nós, em todo as três revelações, nós vemos muitas menções a respeito de uva, de vinha, de videiras, parreiras, né? O símbolo do Espiritismo é uma parreira. Jesus contou a parábola da vinha, a vinha do Senhor. E no Antigo Testamento, nós vamos encontrar em vários. Nós vamos encontrar em Salmo, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômios, Juízes, Samuel, Reis, Isaías e Jeremias. Todos esses livros vão falar de uvas, de videiras, de parreiras. Zacarias e Isabel eram um casal já idoso. Isabel, eles não tinham filhos, Isabel era infértil, e Isabel era prima de Maria. Eles se conheciam a vida toda, né? Zacarias era um sacerdote da ordem de Abias. Todos os descendentes da tribo de Judá, os varões da tribo de Judá, se tornavam sacerdotes. São 12 tribos, né? São 12 filhos de Jacó, são 12 tribos. Cada uma tinha uma função específica em Israel. A tribo de Judá formava sacerdotes. Os levitas, aliás, a tribo de Levi eram os levitas, aqueles que cuidavam do templo, aqueles que mantinham a lei em ordem, a Torá em ordem. A tribo de Jeremias, eles eram estritamente eles trabalhavam na terra, estritamente na terra, né? Estevão, aquele que foi apedrejado por Saulo de Tarso, era da tribo de Jeremias. Então, Zacarias, numa das suas funções no templo de Jerusalém, ele recebe a visita de um anjo chamado Gabriel, o mesmo nome do anjo que visitou Maria, para avisar que Maria seria a mãe do Senhor. E Zacarias ficou sabendo que ele teria um filho, mas ele não acreditou. Ele estranhou muito, como ter um filho? Já sou idoso, minha esposa é idosa, ela é infértil, não temos filhos até hoje. Ele não acreditou no anjo que vinha lhe trazer uma boa nova, e disse, inclusive, que o nome da criança seria João. Por ele não acreditar no anjo, ele recebe um castigo, né, como aviso. Ele emudece, ele fica mudo por 9 meses, ele só volta a falar depois que João nasce. Quando João nasceu, a família queria colocar o nome do pai, Zacarias, né? Então a família ali consulta a mãe e a mãe diz João. Vão consultar o pai não falava, estava mudo, e escreveu numa tabuinha, João. E a família ficou, mas que isso? Não tem ninguém na família com esse nome de João. Zacarias era um nome que vinha de família, né? E João não tinha ninguém. E João significa, Yohanan significa Iê, de Deus, de uma forma de se falar de Deus, porque o hebreu, ele não fala a palavra Deus, ele não se refere a Deus como Deus, ele se refere a vários outros tipos. Iê, né, é uma forma de referir a Deus. Tanto que eles criaram um holograma, né, são quatro letras que não se lê,
para exatamente não pronunciar o nome de Deus, do Eterno. E Ohanan significa a graça divina. Olha que coisa linda, a graça divina. Então, Yohanan significa agraciado por Deus, aquele que é cheio de graça, aquele que recebeu a graça e a misericórdia de Deus, um presente de Deus. Deus perdoa. Então, a família ficou, né, toda apavorada, mas o que vai ser essa criança para receber esse nome? Isabel, no 6º mês de gravidez, ela recebe a visita de Maria. Naquele tempo, as notícias demoravam muito para chegar, né? Isabel morava em Encarém, nas montanhas, e Maria lá em Nazaré. E quando Maria soube que Isabel estava grávida, ela ficou muito feliz, foi visitar a prima, né? E ela também já estava grávida, ela também já havia recebido a visita de Gabriel, dizendo que ela seria a mãe do Senhor. Quando ela chega na casa da prima, quando a gente chega, que tem uma coisa muito boa, a gente chega todo feliz, todo alegre, né? Então, ela saudou a prima, né? E nesse instante, quando ela sauda a prima, quando ela, né, minha prima, que coisa boa, que maravilha, vai ter um filho. Aconteceu que, ao ouvir a saudação de Maria, o neném saltou do ventre de Isabel. Saltou, se movimentou. E Isabel encheu-se do Espírito Santo. O que seria encher-se do Espírito Santo? Nós estamos aqui relatando fatos bíblicos. Há 2000 anos não se falava em mediunidade, né? Não se falava, porque não se conhecia essa palavra. Essa palavra começa, ela tem início com Kardec. Para coisas novas, palavras novas, mediunidade, espiritismo e mais umas outras. Então, na Bíblia, jamais encontraremos a palavra mediunidade, muito menos espiritismo, né? E Isabel encheu-se do Espírito Santo. Isabel, então, deu uma passividade mediúnica. Ela estava mediunizada, então ela exclamou em grande brado, com uma voz firme, dizendo: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. E o que se passa para que me visite a mãe do meu Senhor? Quem teria dito isso? Quem seria o espírito que estava dando essa comunicação? Isabel recebeu uma comunicação espiritual. O próprio João Batista. Dentro do ventre da mãe, ele dá uma mensagem e ela recebe a mensagem e passa para Maria. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. E o que se passa para que me visite a mãe do meu Senhor? Ora, João, um espírito evoluído. Lembra que eu já comentei aqui em outros estudos que quando se deu a vinda de Jesus no orbe terrestre, muitos espíritos evoluídos o acompanharam. Aliás, muitos espíritos pediram para encarnar naquela época, para auxiliar o missionato, porque eles queriam conhecer Jesus. Todos nós sabemos quem é Jesus. Eles também sabiam quem era Jesus, era um espírito evoluído, mas nunca haviam visto Jesus. E era a única oportunidade de estar com o Mestre no dia a dia, vendo o Mestre. E muitos desses espíritos reencarnaram. No caso, Maria é um espírito evoluído, os pais de Maria, tinha que formar todo um grupo, né, toda uma linhagem para que Jesus nascesse. José, o próprio imperador de Roma, Augusto, foi um período sem guerras, um período de paz, um período tranquilo, o período em que Jesus veio ao mundo. E muitos outros estiveram com Jesus auxiliando a implantação do reino de Deus na Terra. E João é um desses espíritos, um espírito evoluído. E nós vemos lá, em uma das obras de André Luiz, que eu não me recordo agora qual delas,
a reencarnação de Segismundo. Nós podemos observar que Segismundo era um espírito de uma certa evolução. Ele, naquele período reencarnatório ali, ele já estava ligado à mãe, ele estava numa câmara. E nessa câmara, ele estava sendo visitado por amigos que estavam levando para ele aquela força, aquela coragem, vai dar tudo certo. E aos pouquinhos, Segismundo foi perdendo a vitalidade, perdendo a lucidez. Mas ele estava ali, próximo à mãe, né? A futura mãe, mas ele estava lúcido, ele só vai perdendo à medida que ele vai, o tempo vai passando, então até ele sofrer aquela miniaturização. Essa miniaturização é feita por espíritos em condições, né? Espíritos conhecedores, não é por nós somos espíritos inferiores. E ali nós podemos ver que Segismundo estava lúcido. Agora, veja bem, nós estamos falando de espíritos superiores, nós estamos falando de Jesus. Maria já estava grávida, Isabel estava no 6º mês. Então, João Batista viu Jesus, ele sentiu a presença de Jesus, e Jesus estava lúcido. É um espírito de alta estirpe, né? É um espírito celeste. Então, esses dois se reencontraram nesse 6º mês de gravidez. E João dá essa manifestação à própria mãe, ele dá a mensagem à própria mãe da manifestação mediúnica. E ela continua dizendo: pois assim que chegou aos meus ouvidos a voz da sua saudação, saltou de alegria o nascituro no meu ventre. Agora é ela falando, para vocês observarem como é tênue a linha entre a mediunidade e a lucidez nossa, não é? Isso quando acontece num trabalho mediúnico, tem hora para começar, hora para terminar, não é? Mas no dia a dia, nós vemos pessoas dando manifestação mediúnica e nem sabe o que está acontecendo. Muitas vezes nós vemos isso. Então, a gente não existe uma linha divisória entre uma manifestação mediúnica e o pensamento do médium. E a criança crescia e se fortalecia em espírito. Crescia e se fortalecia em espírito. Nós, mães, amamos quando vemos os nossos filhinhos crescendo forte e saudável. Por certo, João e também Jesus depois, são 6 meses só de diferença, eles têm a mesma idade, por certo, eles cresceram fortes, saudáveis, não é? Mas fortalecidos em espírito. João crescia e se fortalecia em espírito, permanecendo no deserto até o dia da sua apresentação em Israel. Então, ele vivia ali no deserto. Isabel visita Maria em Nazaré. E essa visita acontece logo depois do como é que fala isso aqui? Bar Mitzvah de Jesus. Ou seja, aquela apresentação no templo. Até 12, 13 anos, a criança ela é instruída pela mãe. A mãe passa para ela todo o conhecimento da Torá. A partir dessa idade, a criança é apresentada nessa idade, de 12 a 13, a criança é apresentada no templo para uma avaliação daquilo que ela conhece. E, a partir daí, o pai passa a cuidar desses ensinamentos, ou então o próprio templo, né? E Maria havia levado Jesus, é aquela passagem que ele conversa com os doutores da lei. Maria está conversando com Isabel, contando essa história. Maria fala de Jesus e Isabel fala de João. E, em dado momento, Isabel diz assim: o que me espanta é o temperamento de João, dado às mais fundas meditações, apesar da sua pouca idade. Qual era a idade? 12 a 13 anos. Não raro procuro inutilmente em casa,
para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas. Onde ficam as figueiras bravas? No deserto, as figueiras bravas, aquela figueira que Jesus fala que não dá fruto, que condenou ela, é a figueira brava. Ou caminhando ao longo das estradas adustas, estradas quentes, fervendo, em brasa, era deserto, né? Então as estradas eram muito quentes. Como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Esse era João, ainda muito jovenzinho. De 12 a 13 anos, ele já tinha profundos, graves pensamentos, né? O que será que ele pensava? Logicamente, ele já vivenciava o mundo espiritual. João vivia no deserto, vestia pele de camelo, alimentava de mel e gafanhoto, era enérgico como Elias. Elias vivia no deserto. Também Elias vestia pele de camelo e também se alimentava de mel e gafanhoto, porque afinal no deserto não tem com o que comer, não tem uma árvore frutífera, né? E lá não tem nada. Então o que tem? Gafanhoto e mel. E era enérgico como Elias. Então, vamos ver um pouquinho de Elias, porque Jesus nos diz que Elias veio e nós não o reconhecemos. E ele falava de João. Elias é um profeta que nós não o encontramos nem entre os profetas maiores e nem os profetas menores. Os profetas maiores são aqueles que o livro tem mais conteúdo. E os menores são aqueles menos conteúdos, né? Por exemplo, Malaquias. É um livro bem pequenininho, bem fininho. E nós vamos encontrar Elias no livro de Reis, no primeiro Reis. Elias viveu 900 anos antes de Cristo. 900 anos, então, antes de João, da encarnação como João. Elias, em hebraico, significa literalmente, meu Deus é o meu Senhor. Meu Deus é Iavé. Iavé vem daquela palavrinha lá atrás que eu falei, uma forma de pronunciar que é Deus, uma forma de falar em Deus, Iavé, Iavé, Javé, Jeová, tudo a mesma coisa. Significa literalmente meu Senhor, porque eles não falam meu Deus, né? Eles falam o nome de Deus. Aliás, quando eles se referem de várias maneiras, uma delas aí é o Senhor, né? Mas uma delas é Elohim, né? Elohim. E são várias, o Eterno, são várias maneiras, menos Deus. Elias também é um profeta que viveu no reino de Israel, no reinado do rei Acade. Rei Acade é aquele rei que para o tempo, né? Simbolicamente, isso é uma parábola, pelo amor de Deus. Ninguém para o tempo é de Deus. Mas existe uma história aí que o rei Acade parou o tempo. É uma outra história, para um outro dia. Muito interessante. De todas as histórias bíblicas, nós tiramos muitas lições. Então, Elias viveu nesse reinado de Acade. E Elias era terrivelmente brigão, sabe? Ele desafiava as autoridades, ele era destemido, ele não tinha medo, em defesa do Deus único. Porque naquela época havia aquela crença em deuses, né? Todos acreditavam em deuses. Apenas aquele grupo que vem de Abraão é que acredita no Deus único, aquele grupo que vem vindo a partir de Abraão. E Elias era um profeta, né? Ele fazia profecias. Profeta é médium, para nós hoje a palavra é médium, na época era profeta, não existia a palavra médium. Ele fazia profecias e defendia o Deus único. Então, ele criava uma encrenca danada com as autoridades. Ele vivia escondendo, fugindo, escondendo em grutas, né? E por meio das profecias dele, desceu fogo do céu, choveu, tornou a vida
tornou à vida o filho de uma viúva, e ele foi arrebatado em uma carruagem de fogo. A história da filha da viúva é muito interessante. Aliás, é muito interessante esses profetas, porque eles viam espíritos, eles falavam com os espíritos, eles comiam com os espíritos. Era um outro período de uma mediunidade muito grande. E Elias, então, ali naquela fuga, naquelas confusões que ele fazia, aparece-lhe um espírito e diz para ele ir ter com uma viúva, ele encontraria essa viúva num poço de água e pedir a ela que ela o alimentasse, porque ele estava fugindo, ele não tinha alimento. Ele encontra, segue direitinho, e então ele encontra a viúva. E quando ele pede o alimento, ela diz para ele que a única coisa que ela tem daria para uma última refeição. E a partir daí ela espera a morte, porque ela não tinha mais nada para alimentar, ela e o filho. E ele diz para ela que ela poderia dar para ele parte daquele alimento que jamais faltaria ali nas vasilhas dela, os grãos lá para fazer as suas refeições. E todo o período em que ele esteve lá, ninguém repôs, ninguém comprou nada, ninguém repôs, e as vasilhas permaneciam cheias. E, em dado momento, o filho dessa viúva morre. É um menino, é uma criança. E ela, vendo que ele tinha meios, né, porque se o alimento não estava faltando, ele tinha meios de resolver isso. Então, ela pede para que ele traga o filho de volta, e ele faz isso, né? Ele consegue trazer à vida essa criança. Com relação ao fogo do céu, esse desentendimento com os sacerdotes de Baal, o deus Baal, o deus cananita. São 450 sacerdotes, e ele resolve desafiar os sacerdotes, né? Que o Deus dele é o mais forte, o Deus único é o mais forte. Então, nesse desafio, ele pede para que faça, então, e o Deus Baal é um Deus de sacrifícios, né? Tinha altar, aquela coisa. Faça assim, 2 altares, o seu altar e o meu altar. E o altar dele ele fez ali com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Então, coloca lá o boi, né? Cortou o boi no meio, colocou lá, e ele mandou alagar aquilo tudo. É um altar, tinha meios ali de fazer fogo, né? Mas ele alagou tudo, ele botou água em tudo. E os 450 sacerdotes ficaram rezando lá por 1 dia e meio, nada de fazer fogo naquela coisa molhada. Então, chegou a vez dele. Aí ele mandou molhar mais. E molhou tanto que escorreu a água, de maneira que foi dar lá no rio, né? Fez um córregozinho de água até chegar no rio. Então, ele faz a sua oração, a oração a Deus, e explode um fogaréu do céu lá que queimou tudo até o rio. E o trato era: aquele que fizer fogo, cabeças vão rolar. 450 cabeças foram decapitadas. Rolaram-se 450 cabeças. E nós vamos encontrar também Elias na transfiguração de Jesus, né, lá no Monte Tabor, de um lado Moisés e de outro Elias. Voltando aqui em João, por que João é chamado o Batista? Porque João batizava. João esteve um período com os essênios e ele aprendeu o ritual do batismo. Então, naquela época, tudo era muito pedagógico, todos os ensinamentos eram pedagógicos, era um meio de se ensinar a humanidade terrestre
porque eles ainda eram crianças, né? Jesus vem exatamente naquele momento de transição para mudança de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Então, todas as lições eram dadas de maneira pedagógica. E uma das maneiras era batizar, era mergulhar, batismo significa mergulho, na água para que purificasse, uma maneira pedagógica deles entender a purificação. Veja bem, João Batista, que é aquele João que teve um período com os essênios, não é João o Evangelista. João Evangelista, muito cedo, foi convidado à implantação do reino de Deus, e ele ficou ali com Jesus, depois ele cuidou de Maria, depois ele é exilado, então ele não tem nada a ver com essênios. E João Batista ali, iniciando o seu missionato, que ele também era um espírito que veio para ele era o precursor, né? Que ele veio para antecipar a vinda de Jesus, para colocar as coisas no lugar. Ele inicia ali o batismo e toda a circunvizinhança de Jordão, aquele grupo de pessoas que moravam ali em torno, perto do Rio Jordão, vem até ele. E ele anunciava o mergulho do arrependimento para o perdão dos pecados. Mergulho do arrependimento. Mergulhar-se internamente. Lá ele estava mergulhando no Jordão. Uma forma pedagógica de mostrar o mergulho real, que é interno, que é nós mergulharmos em nós mesmos e descobrir os nossos defeitos, nossos erros e arrepender para o perdão dos pecados, aquele perdão que nós damos a nós mesmos, simbolicamente, mas para que nós reorganizemos, nós recomecemos e coloquemos as coisas no lugar. Isso é o perdão dos pecados. E ele dizia: depois de mim, vem quem é mais forte do que eu, mais forte espiritualmente. Nós sabemos que Jesus é um Cristo, não é? Ele é o governador planetário, um Cristo. Um Cristo jamais cai. Um Cristo, mesmo encarnado, ele jamais cai. Ele tem realmente uma fortaleza espiritual. De quem não sou digno de curvando, desatar a correia das sandálias. Sandálias estão onde? Nos pés. Pés, sentimentos. Quando eu me curvo, eu estou sendo humilde. Humildemente, eu não tenho condição de desatar as sandálias de um Cristo. Isso que ele estava dizendo. Porque esse espírito é muito grande e eu, perto dele, não sou ninguém. Era mais ou menos isso que ele queria dizer. E ele continuava: eu vos mergulhei na água. Ele vos mergulhará no Espírito Santo, nas coisas de nosso Pai Celestial, nas coisas do Espírito, o verdadeiro caminho, o verdadeiro sentido do Espírito, que são as coisas espirituais. O batizado de Jesus aconteceu no deserto da Judéia, além Jordão. Conta as Escrituras que Elias foi arrebatado, né, por um carro de fogo, como nós vimos no slide anterior. Elias, quando percebeu que ele ia desencarnar, ele vai em direção do Jordão. E o grupo dele, ele tinha um grupo de seguidores, o seguem, e embora ele dizendo que ele tinha que ir sozinho, era uma coisa que ele teria que fazer sozinho, eles o seguem até determinado ponto. E depois dali, próximo ali do Jordão, Elias vai além Jordão, é quando ele é visto sendo arrebatado por um carro de fogo. É uma visão espiritual que aquele grupo teve, né? Então, Jesus
é batizado no deserto da Judéia, além Jordão, próximo ali onde Elias foi visto ser arrebatado. Então veio Jesus da Galileia ao Jordão, até João, para ser mergulhado por ele. João, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que tenho necessidade de ser mergulhado por ti, e tu vens a mim? Tu vens a mim? Ora, João conhecia Jesus, não conhecia? João era primo de Jesus. Só que ou melhor, todos os profetas trazem histórias a respeito do precursor, o que aconteceria. Então, João sabia que ali, naquele ponto, ele receberia o Messias, ele teria um encontro com o Messias. Quando ele vê Jesus, ele não tem dúvida. Está vindo lá meu primo, mas ele é o Messias. Eu é que tenho necessidade de ser mergulhado por ele, não ele por mim. E Jesus lhe responde: permita nesse momento, dessa maneira, pois nos convém cumprir toda a justiça. Esse instante, esse momento, é necessário que, simbolicamente, eu também seja mergulhado. Por quê? Porque sou igual a todos vocês. Eu estou encarnado, eu sou filho de Deus, fui criado à imagem e semelhança de Deus, porém simples e ignorante como todos. Então, é da lei que todos nós evoluímos, todos nós crescemos, nos elevamos, é a evolução, e todos nós somos iguais. Então, permita, neste momento, eu sou um homem como os outros, embora seja um Cristo, não é? E dessa maneira nos convém que seja cumprida toda a justiça. E sucedeu, aqui agora em Marcos, que naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi mergulhado por João no Jordão, subindo imediatamente da água. Subindo. O que é subir? Temos uma escada. O que é subir? Elevar. Jesus não saiu voando da água, não. É a forma da colocação, né, do evangelista Marcos. Jesus fez uma prece, ele se elevou imediatamente. E João viu o céu sendo rasgado. Rasga o céu? Rasga? Não, o céu não rasga. O que João viu? O João teve uma visão mediúnica. É isso que significa rasgar o céu, rasgar os véus, né? Levantar o véu, uma visão mediúnica. Ele era um médium, ele era um profeta. Ele teve uma visão mediúnica, de onde ele vê um Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, que não é Deus, é um espírito evoluído, um espírito, um anjo, né? Um espírito elevado, descendo como uma pomba sobre Jesus. Não desceu nenhuma pombinha branca. O que ocorre é que o espírito vem calmamente, brilhante, iluminado sobre Jesus. E daí ouve-se uma voz pelo fenômeno de pneumatofonia. Tu és meu filho amado, em quem me compraz. Então, não foi João que anunciou Jesus. O anúncio veio do céu. O anúncio veio dos emissários divinos. Como é que será que saiu essa voz? Como é que será que apareceu essa voz? Vamos voltar lá em André Luiz. Existe um trabalho, existe um dos livros lá que está tendo um trabalho de materialização. Então, quem já leu aí vai se lembrar disso aí. Um trabalho de materialização. Então, o grupo que está ali envolvido, doando ali os fluidos, eles estão meio distraídos, pensando em outras coisas e atrapalhando a materialização que deveria acontecer.
Um dos espíritos trabalhadores ali daquele momento, por certo, o espírito responsável, pede a outro que faça aquele grupo cantar. Que à medida que aquele grupo cantar, vai, né, tirando aqueles pensamentos que estão atrapalhando o trabalho. Então, esse espírito recolhe os fluidos e forma uma garganta para que ele possa falar para o grupo encarnado. Ele é um espírito, para que se apareça uma voz, é necessário que tenha uma garganta. Ele forma uma garganta e, então, ele diz para o pessoal cantar. Veja bem, um trabalho de materialização, né? Agora, mais recente, começo do século passado. Logicamente, para que o homem encarnado ouça o espírito, tem que ter alguém falando por ele. Tem que ter um médium. E para que se aconteça uma voz no fenômeno de não é grafia, perdi essa palavra. É necessário que haja uma garganta. Uma garganta. Então, ali deve ter sido formado uma garganta, porque médium ali não faltava. João era médium, aquele grupo todo é médium, eles tinham uma mediunidade enorme. E é necessário que ele cresça e eu diminua. João, com essa chegada de Jesus, com esse momento em que Jesus foi anunciado que ele é o Filho amado, ali encerrou-se a missão de João. João fez o que ele tinha que fazer. Ele veio, ele foi o precursor, ele batizou, né? E ali encerrou-se. Então, ele tinha um grupo de seguidores. E esse grupo, quando vê Jesus, a maioria segue Jesus e começa a deixar João. E aqueles que ficaram com João estranharam, puxa vida, né? Eles eram seus discípulos, agora eles mudaram de mestre. E João diz, é necessário que ele cresça e eu diminua. Terminou o meu trabalho. Agora o trabalho é dele, não é? Por que então João é chamado de o precursor? Nós vimos aqui algumas passagens do Antigo Testamento, tem também do Novo Testamento, em que João, ou melhor, em que é falado que viria um precursor. O que é um precursor? É aquele que vem na frente, vem aparando os caminhos. Antigamente, os reis, eles, quando iam viajar, eles mandavam um precursor na frente. É o batedor, né? Eles iam limpando, tirando o mato, tampando os buracos para que a carruagem passasse. Então, João é esse precursor, é aquele que vem na frente preparando o caminho do Senhor. É a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Jesus está chegando. Vamos preparar o caminho do Senhor. Está em Isaías e também em Lucas. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias. Grande e terrível dia do Senhor. O que é isso? E, em hebraico, Yom Kippur. O dia da aferição. O dia da prova. O dia em que nós somos levados a provar. Os finais dos tempos. A transição planetária é uma aferição. É nesse momento em que nós estamos misturados, bons e maus, é que nós mostramos a nossa verdadeira cara. Os bons misturados com os maus, eles não vão deixar de ser bons, eles vão continuar sendo bons. Agora, aqueles maus que se passavam por bonzinhos, né, que usavam a pele de carneiro, quando eles se vê entre outros, que na verdade são iguais a eles mostram a cara. Isso é a aferição, é o momento de nós mostrarmos o que realmente nós somos. Transição planetária, Yom Kippur, o dia do Senhor,
o grande e terrível dia do Senhor. E eis que enviarei o profeta Elias. João veio antes do grande dia. Eis que envio o meu mensageiro, observem isso, que preparará o caminho diante de mim. Eis que envio o meu mensageiro. Quem é mensageiro? Aqui Jesus está dizendo quem é João. Mensageiro é anjo, é um enviado divino. Jesus está dizendo aqui, né? Aqui está, aliás, aqui está em Malaquias e está em Mateus também. Jesus é que fala em Mateus. Que João é um anjo, é um espírito superior. Elias, por um lado, vem, observem essa também. Elias, por um lado, vem e restaurará todas as coisas. Digo-vos, por outro lado, que Elias já veio e não reconheceram. Elias vem e Elias já veio. Por um lado, ele vem e restaurará todas as coisas, e por outro, ele já veio. Jesus falava de João. Tem aí duas situações para a gente pensar muito nisso aí. Entre os nascidos de mulheres, não se levantou ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Os nascidos de mulheres. Tem duas formas de ver isso aí. Tem a forma judaica, que todos os filhos de mãe judia são judeus, não necessariamente de pais judeus, mas tem que ser de mãe judia. E também, de uma outra forma muito simples, é que todos os espíritos, para reencarnar, são nascidos de mulheres, né? E naquele momento em que Jesus estava encarnado, e João também, não tinha ninguém acima de João, um espírito mais elevado que João, a não ser Jesus. A não ser Jesus. O nosso é governador do planeta Terra, um governador planetário. Mas entre os outros homens, Jesus está deixando bem claro que João era o espírito mais elevado, encarnado, reencarnado na Terra. E Jesus, ele se coloca como menor no reino dos céus. João é operário da primeira hora. Isso nós vamos ver lá no livro Boa Nova, no capítulo 2, Jesus e o Precursor. Operário da primeira hora, ele é o símbolo da verdade. O que João fez e o que Elias fazia? Falava a verdade. Que arranca as mais fortes raízes do mundo. Essas raízes são as raízes materiais, aquelas que nós estamos presos nelas. E com a verdade, João conseguia fazer com que as pessoas se desfizessem daqueles laços arraigados, mudasse a sua maneira de pensar, para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Ainda no Precursor, no livro Boa Nova, no capítulo 2, que nós já vimos lá, Isabel, quando ela visita Maria, já os meninos grandinhos, quando ela vai embora, né, ela fez a visita, ela vai retornar para a sua aldeia, para a sua casa lá em Encarém, ela convida Jesus para ir com eles. Não queres vir conosco? Né? Uma maneira, vamos lá, vamos ficar com um amigo lá, né? Com um parente. E o pequeno carpinteiro, por que ele era pequeno carpinteiro? Porque após a sua apresentação no templo, a mãe queria que ele fosse auxiliado no templo, que ele ficasse no templo, que ele aprendesse com os doutores. E ele decide, então, ajudar seu pai na carpintaria, garoto de 12 anos. Então, ele era um pequeno carpinteiro. Ele responde profeticamente com inflexão de profunda bondade. Vocês já imaginaram o que é isso? Profunda bondade? Uma coisa que nós desconhecemos. E ele diz, João partirá primeiro. Profeticamente, ele diz, João partirá primeiro. João partiu primeiro
como precursor. E João também partiu primeiro quando ele desencarna, ele retorna para o mundo espiritual antes de Jesus. Prisão de João Batista. Após, então, ao encontro de Jesus com João Batista ali no Rio Jordão, terminou a missão de João, mas João descobre que Herodes, o rei Herodes, estava ali vivendo com a sua cunhada, com a esposa de um irmão dele. E João, ele era aquele encrenqueiro lá do Elias, lembra disso? Ele não aceitava coisas erradas, até porque estava infringindo um dos mandamentos, não é? Não adulterarás. E ele resolve falar com Herodes. Só que essa fala não é de homem para homem, né? Porque Herodes era um rei e ele não ia chegar em Herodes, ninguém ia deixar ele chegar lá. Então ele gritava, né? Ele gritava ali na frente do castelo, do palácio, acredito que seja palácio, que estava errado, que tinha que parar com aquilo, né? Tinha que largar a mão daquilo tudo lá. E ele tanto grita, que Herodes manda prendê-lo. Herodias é o nome da cunhada que estava tendo esse relacionamento adulterado com Herodes, um adultério. Ela queria que Herodes matasse o João, mas Herodes tinha medo de João. João era um profeta, então o melhor era só prender. E João fica 1 ano preso. E João sabia que ele desencarnaria, né? Que ele seria morto ali por aquele grupo, ele já estava preso mesmo. Mas ele ainda tinha aqueles companheiros que o seguiam. E ele sabia que Jesus era o Messias, mas aquele grupo que o seguia ainda tinha dúvidas. Então ele pede para 2 dos seus seguidores ir ter com Jesus e perguntar para Jesus: o Senhor é aquele que vem ou devemos esperar outro? Ao que Jesus responde, né? Pois este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que eu envio perante sua face meu anjo, que preparará o teu caminho diante de ti. João já sabia disso. E quando chega a notícia, para ele não era novidade, mas para aqueles que ainda o seguiam, que deveria seguir Jesus e não a ele, ficou muito claro. Então, João, durante o aniversário de Herodes já bastante bêbado, e a filha dessa Herodias, a sobrinha de Herodes, Salomé, vai dançar para Herodes lá no aniversário dele, e ele se encanta com a dança da menina e oferece para ela o que ela quiser. Pede aí o que você quiser, pode pedir até metade do meu reino que eu dou, só metade. Ela, muito jovem, vai perguntar para a mãe o que ela deveria pedir. E Herodias, então, pede a cabeça de João. Então, João é decapitado e entregue a Salomé. E Salomé entrega a sua mãe. João, então, está quites com aqueles 450 sacerdotes de Baal. João é a voz que clama no deserto. Então, os sacerdotes, ainda João vivo, claro, antes dele ir preso, os sacerdotes quiseram saber quem era ele. Quem que é esse homem que clama no deserto? Arrependei-vos, endireitai o caminho do Senhor. Quem é ele? Aí pergunta para ele: você é o Cristo? Cristo em grego e Messias em hebraico. Perguntam a ele se ele é o Cristo. Não, não sou o Cristo. Você é Elias? Também não. Por que ele responde que não é Elias? Porque ele não se lembra. São 900 anos antes. Nós, quando reencarnamos, nós esquecemos nosso passado. Nós não nos lembramos quem fomos nós. Então, eu não sou Elias, eu sou João, não é? É profeta? Também não.
Ele não tinha ideia da mediunidade dele. Para ele não era profeta. Muito humilde até em dizer que não era profeta. Então, quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. Qual deserto? Ele clamava. No deserto dos corações endurecidos, os sentimentos empedernidos. Esse é o deserto que ele clamava. Arrependei-vos. Arrependei-vos dos seus problemas, das suas dificuldades que já aconteceram. Vamos recomeçar, vamos fazer diferente. Endireitai os caminhos, o caminho do Senhor. Para que haja o arrependimento, é necessário que haja um remorso. Então, nós vamos ver aqui com Emmanuel, finalizando a nossa fala, vamos ver com Emmanuel do livro O Consolador, questão 182. O remorso é uma punição? Se é necessário que tenha o remorso, ele é uma punição? Porque sentir remorso é duro. Quando nós lembramos de uma coisa que fizemos, que fez com que alguém sofresse, é difícil, não é fácil. Ao que Emmanuel responde: o remorso é a força que prepara o arrependimento. É aquilo que vem antes do arrependimento. É uma força. E como o arrependimento, é a energia. O arrependimento é a energia que também vem antes do esforço regenerador. Então, é necessário que haja o remorso para que haja o arrependimento, que vai ser a energia que vai nos dar, ou melhor, que vai nos dar a energia para que tenhamos um esforço em mudar, em nos regenerar, em nos transformar. O remorso também é um choque espiritual, nas suas características profundas. O remorso é um interstício para a luz, é uma pequena diferença, uma pequena diferença, um pedacinho que falta para a luz. Quando sentimos remorso, passamos por arrependimentos e já começamos, então, a nossa transformação. Quando começamos a nossa transformação, estamos no caminho para a luz, através do qual recebe o homem a cooperação indireta de seus amigos do invisível, a fim de retificar seus desvios e renovar os seus valores morais na jornada para Deus. Essa renovação, o que hoje se chama muito de... é uma mudança, é a mudança espiritual, né? O pessoal chama de... Perdi a palavra aqui, até eu não gosto muito, porque eu acho que é renovar, que nós não deixamos o nosso erro, abafamos ele aqui e recomeçamos aqui. Não, nós temos que transformar todos os nossos sentimentos, renovar os nossos sentimentos, os nossos valores morais, nessa jornada bendita para Deus. Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe.